Continuação do Livro dos Espíritos, página 46. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se sempre de conhecimento incompleto dos fatos e que não obsta de alguns que cortem a questão como se conhecessem a fundo. Pode ser ter muito atilamento, muita instrução mesmo e carecer de bom senso. Ora, o primeiro, eu indico falta de bom senso está em crer que alguém infalível em seu juízo, Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais que simples passatempo. A ciência espírita compreende de duas partes: experimental, uma relativa às manifestações em geral, filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição em que não conhecesse a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são de mais profundos e extensos serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial, e assim firmar uma opinião. Não produzisse esse livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, rejubilaríamos por haver sido efeito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios neles arados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes, nesses estudos, um fim grande e sublime do progresso individual e social e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir a esses efeitos e não ter uma causa. Julgando então a causa pelo efeito, conseguiram calcular os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série dos seres, descobre que eles formam uma cadeia em solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Este homem, entre homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância do que separa o infinito? A razão nos diz entre o homem e entre outros mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo não la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo, então, se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, cumulai o vácuo que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Autoria de Allan Kardec. Prolegômenos. Fenômenos alheios à ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que se produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos não provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírito e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto
tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinamentos, foi escrito por ordem e mediante ditado aos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito e de sistema. Nada contém não seja a expressão do pensamento deles, e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. No número dos espíritos em que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram nas épocas diversas na terra onde pregaram e praticaram a virtude e sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza dos seus ensinamentos e pela união em que se acham os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te cheio de zelo e de perseverança no trabalho em que empreendeste com o nosso concurso, pois esse é um trabalho nosso. Nele pusemos todas as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelosemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para ajudarmos nos seus trabalhos, porquanto essa é apenas uma parte da missão que está te confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que devas guardar para ti somente até a nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os espíritos materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma é o espírito ligado à matéria e ao bago. O homem quintessem ser o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica, encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, por isso que os ainda não estão completamente desmaterializados, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julgam saber de tudo e que querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus não se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno, que se prenderá no mundo inteiro. Esses deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos seus trabalhos, o prazer experimentarás vendo a doutrina propagar-se, e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que nos incrédulos ou maus os acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com elas chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Essas palavras foram ditas também por São Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin,
Swedenborg, entre outros. Agora nós vamos dar início às questões. Parte primeira, das causas primárias. Capítulo 1, de Deus. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido e tudo que é desconhecido é infinito. 3. Poder-se-á dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que está conhecida por outra que não o está mais do que a primeira. Provas da existência de Deus. Quarta questão. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se que lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe logo e tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhe virias esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Sim, se assim fosse, porque existiria nos vossos selvagens... Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem polido receber esse ensino conforme se dá as noções científicas. Número 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também a elas um efeito que dá de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo pertencia a combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribui a formação primária ao acaso e atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo o espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, quanto maior for que o opere. Tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhes deem. Atributos da divindade. 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhes para isso o sentido. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver se aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.
A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que se desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade. É ainda que sempre incompleta, mas conforme se dá a razão. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma das suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito e imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque eles credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições, porquanto, se lhe uma faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, e não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispuseres do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que não teria feito a todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite que duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Panteísmo. 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar. Esse é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vades além. Não vos percais num labirinto de onde logradeis de sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditareis que saber que quando na realidade nada sabeis. Deixar, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de libertardes dela. O que mais útil do que pretendes penetrar é o impenetrável. 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em um conjunto a própria divindade, ou por outra hora deve-se pensar da doutrina panteísta? Não podendo-se fazer Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. 16. Pretendem aos que professam essa doutrina, achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus? Sendo infinitos mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessante, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo que a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria da ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não o sabemos, tudo de que tratam está em contradição com as quais
com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria que pretendesse que uma engenhosa máquina fosse para integrante de um mecânico que a imaginou. Parte integrante. A inteligência de Deus se revela nas suas obras como a de um pintor no seu quarto, mas as obras de Deus não são o propósito de Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as suas coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar esses mistérios, tão maior a admiração que se deve causar o poder da sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou pelas verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Dado ao homem receber em si ser, por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca dos que lhe escapam ao testemunho dos sentidos, sim, se julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria, questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade. Como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus sabe. Há uma coisa que todavia que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distantes que logueis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. 22. Define-se geralmente a matéria como os que têm extensão. O que é capaz de impressionar os sentidos e o que é impenetrável? São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. 21a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com o auxílio sobre o qual atua o espírito. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. 23a. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ela nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós não são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é a do ar? São distintos uns dos outros, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida que pelo pensamento. 27. Há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal.
Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta sobre a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito não se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria também perpétua do estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. 27a. Esse fluido seral, que designam pelo nome de eletricidade, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. 28. Porque o espírito é em si uma coisa, não seria mais exato, menos sujeito à confusão de dar dois elementos gerais de designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre se dão de vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma encarnação de divindade, ignoramos. Eles se nos mostram distintas. Daí os consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que denomina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como entendeis, sim, não porém da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. A matéria é formada, 31, de onde se originam diversas propriedades da matéria, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. 32. De acordo com o que vir de dizer, os sabores, odores, cores, som, qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira, enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, de outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar a todas as modificações e de adquirir as suas propriedades? Sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de substância primitiva, na impossibilidade que ainda achamos de remontar, a não ser pelo pensamento. A essa matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maior consequência, tê-lo como tais até a nova ordem. 33a. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as matérias, as demais propriedades, não passam de efeitos secundários que
variam conforme a intensidade da força e da direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar conforme a disposição das moléculas, como se mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capaz de apreciá-la. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante. A das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas das primitivas, e variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais de molécula ainda longe está de ser molécula elementar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se no limitado que haverá para lá de seus limites? Isso se confunde à razão. Bem o sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é a pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que parece vazio está ocupado por matéria, o que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Capítulo 3. Da criação. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. 37. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra da casa, há de ser obra de Deus. 38. Como criou Deus o universo? Para me servir dessa expressão corrente, dizei pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis 1 a 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. 40. Se não os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação, isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Formação dos seres vivos. 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, assim por dizer, que esse estádio de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas à espera da criação da Terra para começar a existência nova em globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem os cristais de uma regularidade constante. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal.
Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservaram germes de plantas e animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e meio apropriado, tendo-se em vista grãos de trigo germinarem depois de séculos, após nesses germes princípio latente da vitalidade, que é apenas a espera da circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo das vossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de se exercer sobre a infinidade dos mundos do meio das leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às suas investigações. 46. Há ainda seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Sois todos os dias testemunho desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação púrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que domita se cria. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contido no globo terrestre? Sim, veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos? Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são químicos. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos elementos necessários à sua própria formação para transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da terra. Adão. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos aqui lhe há sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região. Alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza que se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido o homem, não existisse na Terra a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dar-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, e nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas de diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de umas das outras raças, os novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. São da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que elas se deixem de formar uma só espécie? 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque os são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar palavras para significação literal. Pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, um privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam
que só para eles Deus criou o universo. Deus provou dos seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar-se que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, não há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição que ela goza do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol são privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas a aparência de uma estrela? Pensais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e nenhuma conta tendes eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o desempenho na Terra? Demais não dissemos, todos os seres são feitos da matéria que vos outros órgãos de conformação idêntica aos vossos. As condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhe cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto os peixes, não compreenderíamos pudesse haver que esses seres vivos vivessem dentro de água. Assim acontecesse na relação com outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que na Terra, desempenhar nelas uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam a si mesmo fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Considerações das concordâncias bíblicas e concernentes à criação. 59. Os povos são formados ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão lhe conheceu a inverossimilância de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirmam a opinião de que há muito partilhada pelos homens esclarecidos. A objeção que lhes pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas é um exame sério e mostrará com essa contradição é a mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada, a que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra, que pareceu em determinada época tão oposição às letras sagradas, que houve gênero de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e no entanto a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo da sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva e inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo, que está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros períodos, cada um de talvez muitas centenas e milhares de anos. Isso não é um sistema de doutrina e uma opinião isolada, é um fato tão certo quanto o movimento na Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro que está sujeito a tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão de atirar-se é que os homens se equivocam ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem que os seres vivos lhe aparecem na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se que a diferença dessa obra, em vez de executar milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das suas forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente que não.
Fora mister em fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder da majestade de Deus, pela razão da mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o dilúvio universal, o ano de 1654, a formação do mundo, ao passado que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem na maioria, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se de um momento para outro que se adquira com certeza material da anterioridade da raça humana a não se reconhecerá. A esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico lógico é o mesmo em que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, e provado ficará que Adão não foi o primeiro homem e que a sua criação não se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se não aceitaram no movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, como efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se o homem que tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que em 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da Terra, da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoável, já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso nesse caso de que em 2300 a 1700 a.C., isso é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, supostos que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, que é o contrário a todas as religiões antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico, saber-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferentes constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem a um tipo de intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Para que tenha havido cruzamento de raças, é preciso que houvesse raças distintas, como, porém, se explica a existência dela, atribuindo-se-lhes a uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se dá de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzir uma raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o descordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra as evidências dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma que depararmos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente pecha de falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando com o par da ciência. Esse é o meio único de não apresentarem um lado vulnerável ao ceticismo.